Voltando aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Isso porque no dia de ontem, dia 8 de novembro de 2023, a Taesa ela fez a divulgação dos seus resultados e ainda fez o anúncio de dividendos. E no dia de hoje, dia 9 de novembro de 2023, a Taesa fez a sua videoconferência para apresentação desses resultados e nós vamos dar uma olhada, porque no geral no mercado surgiu aquela dúvida: foi um resultado bom ou foi um resultado ruim? E com relação aos dividendos, como é que a gente pode fazer uma análise dos dividendos anunciados e os dividendos já pagos e a serem pagos? Eu vou tentar ser rápido aqui nessa apresentação, vou começar pelo release de resultados. Eu quero ir aqui na página 16, que é para você saber algumas coisas que depois vão ser mencionadas ao longo deste vídeo. Veja que no item 4.3 teve uma queda de 50% da RAP, e ela é relativa a contratos de concessão de transmissão que foram licitados entre 1999 e 2006. Então, isso já estava acertado que a partir do 16º ano haveria uma redução da RAP de 50%. Se você quiser mais informações, está no release, na página 16, e aqui começam a ser listados aquelas concessões onde houve essa redução. E isso é importante porque, evidentemente, vai ter impacto nos resultados que vieram decorrente desta apresentação de resultados, que tem algumas informações aqui que eu acabei selecionando como relevantes e que servem para a nossa discussão e também para a construção da nossa tabela de indicadores no final, que a gente pode fazer uma projeção e ver o quanto nós vimos lá no início do ano e como a Taesa se comportou e se os resultados estão de acordo. Então, como destaques do terceiro trimestre, aumento da receita líquida, olha só que interessante, e manutenção dos níveis de EBITDA, mesmo que tivesse havido aqui uma queda de 4,5% do IGPM no ciclo de 2023 e 2024. Também teve uma redução do custo da dívida e manutenção do nível de alavancagem. O custo da dívida é aquilo que incide sobre essa dívida em termos dos juros contratados. E a alavancagem ficou estável aqui nos 3,7, nós vamos ver isso mais adiante. Além disso, obtenção de todas as licenças prévias para Ananaí, Pitiguaí, porque aqui nós estamos nos referindo aos projetos vindouros da Taesa. Tem informações interessantes sobre projetos bem no final, dentro do que foi discutido pela companhia. Além disso, anúncio de 204, quase 205 milhões em distribuição de proventos relativos ao segundo trimestre de 2023. Olhando aqui para o resultado regulatório, vou dar uma passada rápida, porque o resultado que nós utilizamos para a construção da nossa tabela, lá no final, tabela de indicadores, nós levamos em consideração o IFRS, que afinal de contas está na forma padronizada, e nós podemos fazer um comparativo com outras empresas que não obedecem a um patamar regulatório. Então veja aqui que na receita líquida, vou ficar apenas com a comparação dos 9 primeiros meses, que é o que me interessa aqui. Teve um crescimento na receita líquida de 10% quando comparado com os 9 primeiros meses de 2022. O EBITDA, conforme nós vimos, ele andou aqui 10% também acompanhando a receita, ao passo que o lucro líquido regulatório, ele tem um crescimento de 19,7%, passando de 661 milhões para 792, quase 800 milhões. Na composição do lucro líquido regulatório, você pode verificar aqui onde está marcado num cinza azulado que houve uma redução aqui de 96 milhões no resultado financeiro líquido, que foi o que mais impactou no comparativo dos primeiros 9 meses. Não fosse isso, teria havido até um crescimento maior. Mas vamos dar uma olhada no que a Taesa fala sobre essa questão. No slide 10, quebramos os impactos no lucro líquido mencionado no slide anterior, tanto na visão do trimestre quanto na visão do acumulado do ano. Aqui, como havíamos falado, os empreendimentos que vêm entrando em operação têm tido um efeito muito positivo no resultado, tanto no EBITDA consolidado quanto na equivalência patrimonial, mas que de alguma maneira foram compensados pela deflação do GPM. Estamos falando aqui dos projetos Saída Santana consolidado e Aimorés, Paraguaçu e Ivaí em equivalência patrimonial. O efeito positivo dos projetos é bem mais perceptível no acumulado de 9 meses, o que gerou um importante aumento no lucro de mais de 130 milhões de reais. E, obviamente, para financiar esses projetos, a companhia se alavancou, e o resultado é um aumento na despesa financeira líquida na comparação anual, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano. E com o aumento da alavancagem, consequentemente, tem maior pagamento de juros e, portanto, é elevada a essa condição aqui desses pagamentos em termos de resultado financeiro líquido.
A diferença entre o lucro líquido regulatório e o IFRS é que no regulatório tem o efeito caixa e aqui é o efeito contábil. E nós utilizamos este lucro líquido por questões de padronização com demais empresas que não obedecem a mesma indicação. Então veja que no comparativo trimestral, ele na realidade no IFRS cai 7,8% e no comparativo nos primeiros 9 meses desce aqui de 1,4 bi no lucro líquido para 886. Só grave esse número aqui, 886,1, que nós vamos voltar a ele um pouco mais tarde. Com isso, houve uma queda aqui no IFRS de 37,9%. Lembrando aqui que o primeiro impacto ele é por conta aqui da receita de correção monetária dos ativos contratuais, que a gente viu agora há pouco, 50% de redução daquelas empresas que completam, daquelas concessões que completam o 16º ano, além daquela redução em função do IGPMA em comparação com o ano passado e também, como nós vimos agora há pouco, o efeito do resultado financeiro. Sobre o endividamento, veja que a dívida líquida da companhia, ela chega aqui a 10 bilhões e 400 milhões, dívida líquida, conforme você pode ver aqui está marcado em azul, sendo que ela evolui em torno de 200 milhões relativos ao segundo trimestre de 2022. A alavancagem ela permanece a mesma aqui na casa dos 3,7 vezes. O prazo médio dessa dívida é de 4,7 anos. A companhia tem caixa um pouco mais de 2 bilhões e ela é uma geradora de caixa e o custo real da dívida ele está aqui em 4%, que é aquela diferença entre o custo da dívida menos o fator inflacionário, que é aquele que remunera a empresa. A maior parte da dívida da companhia, a gente olha aqui, são 68%, está com a inflação, deixa eu marcar melhor aqui para você, está vinculado aqui com a inflação, e 31% com o CDI. Isso aqui é muito bom porque, claro, a gente sabe que a taxa de juros da economia está elevada, 12,25%, ao passo que a inflação está batendo ali no entorno dos 5%. A companhia comemorou a 14ª emissão de debêntures, no volume aqui de 800 milhões. Segundo a companhia, essa emissão foi com a melhor eficiência no ano de 2023. Se você quiser dar uma olhada, está aqui dentro, a IPCA, mais aquele percentual. Quando a gente fala lá da dívida vinculada ao IPCA, lembrando que não é apenas a inflação sempre mais uma componente. Então, no caso de 10 anos, mais 5,87, nesse caso, específico dessa 14ª, em 12 anos é o IPCA mais 6,07 e em 15 anos 6,27%. O prêmio a ser pago, ele está aqui no cantinho. Esta aqui é a eficiência que é mencionada aqui neste canto da apresentação. Eu não havia mencionado, mas aqui há que se prestar muita atenção no cronograma de desembolso da companhia, principalmente nos anos de 25 e 26, que os valores são bem elevados, o que, inclusive, já em outras apresentações houve a sugestão, ou pelo menos a discussão da companhia, no sentido de uma renegociação dessa dívida com outros atrelamentos ou expansão do prazo de pagamento, o que faria com que ela reduzisse nesses patamares. Lembrando que em mantidos patamares, claro que nos efeitos é justamente nas margens e, consequentemente, uma redução do pagamento de proventos. Os projetos em construção, Ananaí e Pitiguari, a gente precisa lembrar aqui que esses dois eles tiveram suas licenças antecipadas, já foi mencionado, divulgado pela companhia, nós chegamos a comentar aqui no canal. Outros projetos aqui com o avanço da companhia, então a gente já viu Ananaí, Pitiguari, mas também tem Tangará e Saíra. Lembrando que esses projetos aqui, eles passam a ser entregues a partir do ano de 2027 até março de 2028. E, finalizando aqui na apresentação, pelo menos na parte de apresentação, esse anúncio de distribuição de dividendos e JCP. No pagamento desses proventos, veja, o totaliza, como a gente falou no início, 204,6, quase 205 milhões. A maior parte está em 200 milhões e 500 mil a título de JCP. E conforme nós já conversamos em vídeos anteriores, as companhias tendem a correr para
fazer esses pagamentos de JCP, tendo em vista que o governo continua numa pressão para que haja a extinção do JCP, assim como a tributação dos dividendos. O equivalente desta paga é de aproximadamente 59 centavos por unit, e lembrando que uma unit é composta por uma ação ordinária e duas preferenciais. E, portanto, basta dividir o valor por 3, que nós temos, já que a companhia ela paga de forma igual, quase 20 centavos por ação, lembrando que ainda, para a maior parte, é preciso fazer o desconto de 15% de imposto de renda que fica retido na fonte. Uma coisa que é interessante, que nós precisamos levar em consideração, é que no ano de 2023 já houve pagamentos e anúncios na ordem de um pouco mais de R$1 bilhão, o que está totalizando R$ 2,91 por ação. Se nós pegarmos esses R$ 2,91 por ação e dividirmos de novo por 3, veja que a Taesa, ela pagou, no caso aqui a gente trabalha com a Taesa ação ordinária, ou entre pagou e a pagar, 97 centavos por ação ordinária e também por ação preferencial, já que a companhia paga o mesmo valor para as duas ações. Veja que se você quiser ter direito a receber esses proventos, você precisa ter a ação aqui no final do pregão do dia 13 de novembro de 2023. No dia 14, mesmo que você compre a ação, você não terá direito porque ela passa a ser negociada ex-dividendos. E quando será o pagamento? Ele vai acontecer no dia 15 de dezembro de 2023. Eu não vou fazer os cálculos aqui da quantidade de ações do canal, apenas mencionar que em vídeos anteriores também a gente acreditava que a companhia pudesse vir a pagar ali em torno de 20 centavos, mas a gente estava apostando em 10 por ter uma medida mais conservadora, mas chegamos na métrica que a companhia acabou por anunciar. E na parte de perguntas e respostas, teve duas questões que eu achei relevante, uma um pouquinho mais longa, que é essa que está aí, e uma segunda que não é tão longa, mas tem uma informação bastante importante. Vamos ver o que a companhia falou sobre a questão dos dividendos. Eu vou iniciar aqui por uma primeira pergunta, que é, de certa forma, bem abrangente, e vários investidores e analistas fizeram um pouquinho de pergunta. Vou tentar resumir aqui, falando um pouquinho, né, de muito que a companhia fala aqui, como equilibrar alguns dos pratos, né? Então, as pessoas perguntaram sobre dividendos, o que tem dividendos para esse ano, para o próximo ano, como é que é esse pagamento em relação à alavancagem, e, inclusive, em termos de CAPEX, né, dos próximos anos, que a gente está, como eu falei na apresentação, a gente está num novo ciclo de investimento. Então, vou passar aqui a palavra ao nosso diretor financeiro, PEC, para falar um pouquinho desses temas. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. É sempre bom a gente ter a oportunidade de mostrar, né, tudo que está sendo feito dentro da Taesa. E então é um momento que a gente aguarda e espera poder esclarecer alguns pontos aí que vocês trazem. Nas perguntas que foram feitas inicialmente, eu vou nomear algumas das pessoas aqui, Reinaldo, Paulo, Erlindo, Vitor, foram perguntas, né, relacionadas aí com essa questão de alavancagem, dividendos, investimentos. Eu vou procurar falar de todos os temas. E aí, eventualmente, alguma coisa que precisa de esclarecimento, a gente volta ao assunto. Bom, primeiro que a companhia, né, ela, como o Cristiano mostrou, tem um payout aí de dividendos bastante significativo durante o ano, né, com 1 bilhão de distribuição. Lembrando que isso representa, né, o pagamento de 2 trimestres da companhia, temos ainda 2 para fazer a distribuição. Então, eu diria que o que existe de planejamento com relação a dividendos é algo que fez parte do nosso orçamento, faz parte do nosso planejamento, e a gente deve estar cumprindo com esse planejamento até o final do exercício, lembrando que tem esse pagamento programado aí de deliberação que foi feito ontem. Então, acho que esse é um ponto importante para falar. Com relação ao próximo ano, nós estamos analisando, fechando o orçamento, obtendo as aprovações com relação ao orçamento, e, obviamente, também vamos tratar da questão de sempre tentar equilibrar qual que é a geração de caixa, qual é o pagamento de dividendos, lembrando que a Taesa tem sido, e deve continuar sendo uma boa pagadora de dividendos, mas isso, obviamente, tem que fazer parte de um conjunto de análises e ações refletidos no plano. E aí a gente tem até algumas análises adicionais para discutir nível de caixa, oportunidades eventuais de negócio que se tem, olhar a revisão de custos, perfil de desembolsos, lembrando que, né, essa preocupação com relação a dividendos, ela é legítima, né, e tem sido cumprida e sido uma boa pagadora, como eu disse, mas participação em leilão significa que você tem um perfil de desembolso de CAPEX que não é necessariamente no curto prazo após quando você ganha o leilão. Então, a gente tem hoje aproximadamente 3,5 bilhões de desembolsos ainda por fazer, para a gente colocar o nosso plano de crescimento instalado, né, que vai acontecer nos próximos anos. Então, isso garante aí esse crescimento da companhia. A questão, é necessário segurar dividendo? Antes disso, eu vou falar um pouco da alavancagem. A alavancagem nossa, em 3,7, deve estar variando um pouquinho mais para cima nos próximos meses, eventualmente, mas é uma alavancagem que eu acho que ela também faz parte daquele planejamento que a companhia fez e que
ela tem planos, né, de execução das obras, como eu falei, dos 3,5 bi, e a gente entende que é compatível com uma empresa em crescimento como nós somos, né? Não se prevê que esse nível de alavancagens ultrapasse muito o nível atual que a gente tem. Então, isso significa o quê? Significa que a gente tem recurso, a gente acabou de fazer uma emissão, nós temos uma geração de caixa forte, temos a perspectiva de continuar sendo uma boa pagadora de dividendos, aqui eu não vou entrar no mérito de qual é o percentual exatamente, mas acho que temos demonstrado isso. E para o próximo ano, vamos estar olhando também condições de mercado, condições de geração de caixa. Estamos fazendo um trabalho interno de revisão de nível mínimo de caixa, oportunidades que a gente tem de. E eu acho que a resposta que foi dada aqui pelo CFO, eu acho que ela bota uma pedra sobre o que volta e meia é levantado principalmente aqui no canal, que é deixar de pagar dividendos, fazer caixa para poder ingressar no em leilões e fazer o crescimento da companhia. Ele está dizendo que a visão, veja o que é a visão estratégica da companhia. O que ela está dizendo é o seguinte: não, nós temos o caixa, nós seguimos pagando proventos e o recurso que nós vamos utilizar para proporcionar o crescimento da companhia, ele advém do próprio mercado como essa emissão de debêntures. Então, o pensamento da empresa não é o pensamento nosso para as nossas contas do nosso dia a dia. Eles têm uma visão diferente. E o endividamento de uma empresa não é um endividamento de uma pessoa física. Isso tem que ficar muito claro. Então, o que eles entendem? É melhor eu buscar no mercado, pagar naquelas prestações de acordo com aqueles regramentos e aquilo que for a minha geração do caixa, eu distribuo para aqueles que apostaram na companhia, que são os acionistas, através dos proventos a serem pagos. E aqui, para finalizar a apresentação, porque nós temos um leilão agora no final do ano, o número 2 de 2023, e vamos ver o que a companhia pensa em relação à participação nesse leilão. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Bom, em relação ao leilão de dezembro, especificamente, a Taesa, dadas as características e porte do que vai estar sendo ofertado, a Taesa não participará desse leilão, né? Logo, a companhia não vai participar agora no final, mas depois, adiante nessa resposta, ele ainda diz que a companhia está estudando o leilão, que é o maior que tem, no mês de março, com valores bem consubstanciáveis, e talvez ela vá participar principalmente da construção das especificações de algumas das ofertas. E assim ela estuda, não declarou aqui abertamente, a participação nesse leilão e assim, dessa forma, né, promover a partir disso o crescimento da companhia. Lembrando que agora ela tem um caixa interessante e com o resultado que ela considerou interessante da participação da 14ª emissão de debêntures. E agora, só para nós coletarmos dados que vão construir o nosso quadro de indicadores, lembrando que a companhia ela tem um costume assim de não divulgar logo imediatamente o seu balanço, as suas informações trimestrais, então a gente busca nessa tabela que ela monta e que vai derivar depois lá no seu balanço. Então tem algumas informações interessantes aqui, principalmente com relação a uma das componentes que nós utilizamos para formar a nossa tabela de indicadores, que é com relação ao total do patrimônio líquido. Veja que o total do patrimônio líquido ele está colocado aqui, então ele está em 6 bilhões 652 milhões. Ele cresce aqui em relação ao fechamento do ano passado, um valor aí que nós vamos ver o quanto ele é significativo. E também damos um overview aqui sobre as receitas da companhia combinado com o seu lucro líquido. Quando a gente olha aqui para a parte de receitas, veja que bem aqui embaixo, nessas informações contábeis, a gente tem aqui o quanto foi a receita, total da receita líquida da companhia, que vai estar nesta coluna ali, então 1,8 bi aproximadamente. Veja que ela tem um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, considerando apenas os primeiros 9 meses do ano. E fechamos buscando o lucro líquido da companhia, que também nós vamos aqui dentro do balanço patrimonial. E eu vou mostrar aqui para você onde é que a gente encontra esses valores. Então nós vamos olhar aqui dentro do resultado do período, que vai corresponder ao lucro líquido da companhia. Veja aqui, lembra que a gente viu lá atrás aqueles 886,1, então ele está aqui em 886 milhões e 140 milhões foi o lucro líquido do período. E nós podemos assim olhar para a nossa tabela de múltiplos, lembrando que lá no início do ano nós tínhamos uma projeção aqui de 2,9 bi de receita e a nossa projeção agora ela cai para 2,7. As principais razões nós vimos naquelas reduções ali dentro
daqueles ativos que tiveram redução da RAP e também por conta desse endividamento que a companhia está tendo e que implica então no resultado financeiro mais impactado. Nós tínhamos uma projeção de um lucro líquido de 1,5 bi e vamos ficar aqui em 1,1, quase 1,2. Veja que a nossa projeção ficou aqui em 96 centavos de proventos a serem pagos, lá no nosso cálculo de 97, mas aqueles números estão arredondados. Eles vão ficar mais ou menos por esse valor, considerando aqui um payout de 84%. Para esses proventos que nós já temos anunciados, lembrando, a companhia ainda menciona que, claro, tem os resultados ainda do terceiro trimestre e do quarto trimestre, porque ela pagou só o primeiro e o segundo trimestre, mais o que veio do relativo ao ano passado. Então a gente já mais ou menos começa a ver o que a gente pode pensar em perceber no início do ano de 2024. Mas para esses 96 centavos do ano de 2023, veja que nós ficamos aqui com preço teto, basta dividir esse valor por 6%, e porque 6% é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Então o preço teto ficaria em R$ 16,01. Lembrando que a companhia ela veio pagando nos últimos 5 anos R$ 1,15, então ela está pagando abaixo da média dos últimos anos, né? Claro que a gente precisa também considerar o que houve de excepcionalidades por conta do período pandêmico e da evolução da inflação naquela época, onde ela passou a pagar valores mais exorbitantes, mas todos nós sabíamos que esses valores não eram para sempre, que eles teriam um momento de voltar. Mas para aquele R$ 1,15, se levantou esse patamar justamente por causa desses dois períodos, período pandêmico, o nosso preço teto ficaria aqui em R$ 19,16. Neste caso, eu não olharia para a nossa projeção do passado, eu ficaria com a nossa projeção do futuro e ficaria aqui com R$ 16,01, sendo que tem aqui uma visão bastante otimista, até a meu ver. Poderia até reduzir para 15. No momento em que esse vídeo estava sendo feito, a ação estava cotada a R$ 11,91, portanto, abaixo dos dois preços tetos. O patrimônio líquido, conforme nós apuramos, então, ele salta aqui para 6,6 bilhões, 6,652, e cresce no ano 1,25%, até um valor pouco considerável aqui. Mas aqui é interessante que, com o preço da ação a 11,91, nós temos um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 1,85, indicando aí, pelo menos para o método do canal, quando está entre 1 e 2, a gente entende que a ação não está nem cara nem barata. E também tem um risco reduzido, mas não é um risco muito pequeno como daquelas empresas que estão abaixo de 1. Então tem um risco aí um pouquinho elevado na hora de investir em Taesa. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 10,42, para este lucro líquido, você comprando a ação a R$ 11,91, você vai ter de volta em 10 anos e meio aproximadamente, o que é um valor, um prazo bem elevado, receber em 10 anos e meio em função do lucro líquido e não em função dos proventos pagos, lembrando isso. E para os proventos que nós levantamos, mais o preço da ação, nós ficamos aqui com um dividend yield de 8,6%, o que é consideravelmente acima dos 6% que nós procuramos. E no final, a nossa tabela no comparativo elétrica já possuía a ENDE, a ES Brasil, a ISA-CETEP, TRPL3, TRPL4 e agora entra aqui a Taesa, onde você tem todos esses múltiplos organizados e que eu vou deixar à disposição lá no Instagram do canal, mh.investir, para que você faça a comparação e veja aquela que melhor se ajusta à sua carteira. E aí está a Taesa, uma das queridas do mercado. Ela se coloca como, mais uma vez, uma empresa bastante consistente, bastante robusta, tem um planejamento bastante interessante. Entendo que o resultado não foi bom nem ruim, foi um resultado mais ou menos dentro da linha do esperado. Ela continua pagadora de proventos, ela tem uma visão de manutenção da companhia e também de crescimento. Não é aquela coisa altamente significativa, mas, por outro lado, ela é sempre constante. Para quem procura uma empresa nesse patamar, a Taesa parece até que ela se ajusta. Mas aqui não entra nenhuma recomendação, nenhuma indicação, apenas uma análise e uma conclusão para uma empresa que faz parte da nossa carteira, mas você vai ter que verificar todos esses valores, todos esses múltiplos e
toda essa construção desse projeto, uma interpretação ajustada com o mercado para ver se ela cabe ou não na sua carteira. Dito isso, vou ficando por aqui. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixo, como sempre, o meu grande abraço.